Salve, salve, galerinha! Na aula de hoje a gente vai ver sobre o papel do ferro na biologia. Eu poderia vir e dar apenas uma aula sobre sais minerais e íons para vocês, mas ia ficar muito no tradicional. A ideia é a gente desbaratinar um pouco e falar sobre o ferro em diferentes contextos, trazendo vários outros conteúdos associados a esse elemento. Esse elemento é tão importante que existe até uma teoria lá sobre a origem da vida, da importância dos compostos formados por ferro e enxofre nas primeiras fases de desenvolvimento da vida. Por quê? Porque os complexos contendo ferro e enxofre participam de várias reações de oxirredução, de transferência de energia, transferência de elétrons. A gente lembra que lá nas teorias da origem da vida, a gente discutia como que era a nutrição dos primeiros seres vivos. E a gente chegou à conclusão que os primeiros seres vivos já eram quimio-autotróficos e eles oxidavam compostos contendo ferro e enxofre, liberando elétrons para reduzir carbono e formar seu próprio açúcar. Portanto, os primeiros organismos já seriam quimiosintetizantes, já seriam autotróficos, ok? Muito bem. Primeiramente, pessoal, o ferro ele vem como cofator de proteínas e enzimas. E como o ferro é um metal terras raras, a gente vai chamar essas proteínas de metaloproteínas ou metaloenzimas. Cofator é uma molécula, um composto essencial para a atividade, funcionamento da proteína ou da enzima. Então, os cofatores podem ser íons, cálcio, ferro, magnésio, iodo e por aí vai. Ou os cofatores podem ser também moléculas orgânicas, né? As famosas coenzimas, as vitaminas. Então, vitamina A, vitamina D, vitamina K, né? Vitaminas do complexo B, vitamina C, todas a gente vai trabalhar mais para frente, elas atuam como cofatores, coenzimas de proteínas. Só que no caso, as vitaminas não são necessariamente metaloproteínas, né? Metaloproteínas contêm metais de transição como ferro, zinco, cobre, molibdênio, ou até mesmo os metais terras raras, né? Cálcio e magnésio. Vamos lá. Proteínas, ferro e enxofre. Então, nós vamos trabalhar com duas classes de proteínas aqui. Proteínas ferro e enxofre, que são aquelas que contêm grupos, átomos de ferro, 1, 2, 3 ou 4 átomos de ferro, ligados a cadeias contendo enxofre. Então, proteínas ferro e enxofre. E nós vamos trabalhar também com proteínas M, como o caso da hemoglobina, mioglobina e os citocromos, ok? Entre as proteínas ferro e enxofre mais importantes, nós temos, por exemplo, as hidrogenases, que atuam adicionando hidrogênios a uma molécula, NADH desidrogenase, que oxida o NADH, liberando o seu próton e o elétron. Lembra do NADH? Nicotinamina, adenosina, dinucleotídeo. A NADH, que inclusive é derivada da vitamina B3, da niacina, ela é uma molécula importantíssima como cofator de reações de oxirredução. Então, na quebra da glicose no citoplasma, lá na fase de glicólise, e também na oxidação da acetilcoenzima lá no ciclo de Krebs, vai liberar muitos prótons e elétrons com altos níveis energéticos. E esses prótons e elétrons, eles vão ser momentaneamente armazenados no NADH. Então, NAD mais hidrogênio forma o NADH e quem faz isso são enzimas, ok? Muito bem. Depois a gente vai ver, inclusive, como que esse NADH vai liberar os seus elétrons e prótons lá na cadeia transportadora de elétrons. Agora, mais importante aqui é a ferrodoxina. A ferrodoxina é uma proteína ferro-enxofre que atua como aceptor final de elétrons lá na fotofosforilação acíclica. Ela é o último aceptor de elétrons na cadeia transportadora que vai lá ser utilizada para reduzir NAD e pH. Basicamente, a fotofosforilação acíclica, ou seja, a fase clara da fotossíntese, ocorre lá nos tilacoides, aquelas moedinhas empilhadas, dentro do cloroplasto, a organela presente em algas e plantas. Então, lá nos tilacoides e os cloroplastos, nós temos o complexo 2, que contém clorofila com magnésio, né? Toda clorofila tem um íon magnésio 2+. Este complexo 2 contendo a clorofila vai se excitar ao receber luz, energia eletromagnética, ali nos comprimentos próximos ao azul e vermelho. Então, quando essa clorofila se excita, ela libera um elétron altamente energizado. Esse elétron absorve energia e pula para um estado energético maior. Deste estado energético maior, este elétron vai ser transportado por uma cadeia transportadora de elétrons, contendo várias proteínas que contêm ferro e enxofre, inclusive. Por quê?
porque o ferro é um elemento fundamental em reações de transporte de elétrons e também de oxirredução. Muito bem, então, este elétron com alto nível energético, ao passar pela cadeia transportadora de elétrons, vai bombear prótons de hidrogênio para o lúmen do tilacoide, ou seja, para o interior da moedinha, o interior do tilacoide, e lá dentro vai ficar um pH muito ácido, vai ficar uma concentração de hidrogênio muito grande, formando aí o que a gente chama de potencial quimiosmótico. Por quê? Porque esse hidrogênio tende a sair de dentro do tilacoide pela ATP sintase, fosforilando ATP nessa passagem. Então, por isso que a gente chama de fotofosforilação, porque é a fosforilação de ATP na presença de luz. Então, a luz chega, excita um elétron absorve energia, essa energia depois vai sendo liberada enquanto o elétron passa pela cadeia transportadora de elétrons por várias enzimas com função de oxirredução, bombeando prótons de hidrogênio para fora. Então, essa energia da passagem do elétron bombeia prótons para dentro do tilacoide, na verdade, e lá de dentro depois o hidrogênio sai para fora pela ATP sintase, fosforilando ATP. Este elétron que saiu do complexo 2, ele vai cair no complexo 1. No complexo 1 também tem clorofila contendo magnésio. Lá no complexo 1, essa clorofila também vai ficar excitada ao receber energia eletromagnética e vai ejetar esse elétron altamente energético. Só que esse elétron, ao passar pela cadeia transportadora, a energia liberada não vai ser utilizada para fosforilar ATP. Esse elétron vai liberar energia para reduzir NADPH. Então, NADP+, mais hidrogênio, formando NADPH. Quem faz isso é a enzima NADPH redutase. NADPH redutase. Então, a NADPH redutase, ela absorve esse elétron e forma o NADPH. Só que esse elétron, quem passa para a NADPH redutase é a ferrodoxina. Então, a ferrodoxina é a última proteína, o último aceptor de elétrons na fotofosforilação acíclica. Então, esse elétron vai cair lá na ferrodoxina, que é o último componente, e a ferrodoxina vai reduzir a NADPH redutase, ou seja, vai transferir um elétron para a NADPH redutase para que ela produza NADPH. Então, lembre-se, na fotofosforilação acíclica, ao utilizar a energia eletromagnética do Sol, a planta, o cloroplasto produz ATP e NADPH. Por que é fotofosforilação acíclica? Porque o elétron que sai do complexo 2 cai no 1, o que sai do 1 vai cair lá na NADPH redutase. Tanto é que, como esse complexo 2 está a todo momento perdendo elétrons, ele precisa recuperar esses elétrons. E o agente redutor na fotossíntese, ou seja, o agente que libera elétrons para o fotossistema 2, né, para estabilizar o fotossistema 2, é a molécula de água. Então aqui nós temos a hidrólise da água. A água é quebrada em prótons de hidrogênio, gás, oxigênio e elétrons. Esse elétron reduz, né, estabiliza o fotossistema 2. Então, na fotossíntese, a água é um agente redutor. Muito bem? Então, perceba como a gente fez conexão, né? Como é legal isso daqui. Eu começo falando sobre ferro, falo sobre proteínas ferro e enxofre. Uma delas é a ferrodoxina e aproveito para explicar a fase clara da fotossíntese. A fase escura não tem mistério. Na fase escura, o ciclo de Calvin-Benson, esse ATP e esse NADPH produzidos na fase clara vão ser utilizados para reduzir carbono, ou seja, essa energia vai ir para o carbono para formar as moléculas de açúcar, lá no ciclo de Calvin-Benson, com participação da famosa Rubisco, ok? Continuando o nosso show, se liga só, proteínas M proteínas, nós vimos ali as proteínas ferro e enxofre, agora vamos dar uma olhadinha nas proteínas contendo o grupo M, que são os citocromos, proteínas muito importantes lá na cadeia transportadora de elétrons, lá na mitocôndria. Nós temos a mioglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio nos músculos, e nós temos, claro, a hemoglobina, que é a proteína que transporta oxigênio na hemácia. Então a gente nem colocou aqui, vamos colocar hemácia, hemoglobina. Ok? A gente vai falar um pouco mais sobre essa célula aqui. A mioglobina, pessoal, é uma proteína monomérica, então ela tem apenas um grupamento, basicamente em conformação alfa-hélice, lembra, né? A estrutura primária, secundária, terciária e quaternária de uma proteína. A alfa-hélice é uma proteína secundária, formada por ligações de hidrogênio entre os grupos carboxila e os grupos amina dos aminoácidos. Então, as ligações de hidrogênio formam uma estrutura
secundária em alfa-hélice. E aqui na ponta eu tenho um grupo M ligado a um átomo de ferro que vai se ligar ao oxigênio. Então a mioglobina transporta oxigênio nos músculos. Mio é prefixo de músculo, ok? Miócito, mioglobina. Já a hemoglobina é uma proteína, aqui eu digo que é uma proteína monomérica. A hemoglobina é uma proteína heterotetramérica. Tetra, porque tem 4 cadeias poliméricas. Aqui é um polímero de aminoácidos, né? Lembra? Uma cadeia polipeptídica, produzida lá pela tradução da informação contida no RNA mensageiro. Ela vai dar origem a uma cadeia polipeptídica, um polímero de aminoácidos. Então aqui é uma cadeia monomérica, falando de ter apenas, não ter duas cadeias diferentes. Então ele tem apenas uma cadeia. Aqui é heterotetramérica, porque eu tenho 4 polímeros, ok? Não 4 monômeros, 4 polímeros, porque cada um desses aqui é um polímero de aminoácidos, né? Formado por, inclusive, pela transcrição e tradução de 2 genes diferentes, porque eu tenho 2 polímeros cadeia hemobeta e 2 polímeros alfa. Então aqui a cadeia alfa da hemoglobina e a cadeia beta são oriundas de 2 genes diferentes, inclusive, ok? Então aqui eu tenho uma proteína hétero, porque tem cadeias diferentes, uma alfa e uma beta, hétero, tetramérica, ok? Então, a cada uma dessas cadeias, das 2 cadeias alfa e das 2 cadeias beta, nós vamos ter o grupo M ligado ao átomo de ferro. Esse átomo de ferro vai estar no estado reduzido, ou seja, ferro 2+, íon ferroso, e vai se ligar ao oxigênio. Então aqui, cada átomo de ferro se liga a uma molécula de oxigênio, portanto, uma hemoglobina é capaz de transportar 4 O2, 4 moléculas de O2. Cada hemácia tem aproximadamente 250 milhões de moléculas de hemoglobina, portanto, cada hemácia transporta aí aproximadamente 1 bilhão de moléculas de O2, ok? Agora falando um pouco mais sobre o grupo M, pessoal. O grupo M é basicamente um grupo formado por anéis de porfirina, são vários anéis carbônicos contendo nitrogênio na região interna, com um ferro aprisionado no meio desses 4 nitrogênios. Então aqui eu tenho o ferro fazendo 6 ligações, 4 com os átomos de nitrogênio, ele vai fazer uma outra ligação com um derivado de histidina e vai fazer uma 6ª ligação, e a 6ª ligação o ferro faz com o oxigênio, o O2. Então o ferro 2+ se liga ao oxigênio lá no interior do anel de porfirina, formando o grupo M. O grupo M, pessoal, por não ser formado por aminoácidos, a gente diz que ele é o grupo prostético. Vocês lembram disso? O grupo prostético é o grupo que está presente na proteína, mas que não é aminoácido. Qualquer coisa diferente de aminoácido. Formado lá nas proteínas conjugadas. Lembra? Proteínas conjugadas são proteínas que têm aminoácidos, cadeias de aminoácidos, cadeias poliméricas, e ela vai ter também um grupo não proteico, como, por exemplo, um íon ou, por exemplo, uma vitamina. Nesse caso, é o grupo M, anéis de porfirina, com um átomo de ferro ligado ao seu interior. Então, tanto o grupo M quanto esse átomo de ferro são grupos não proteicos. Então, eles formam o grupo prostético das proteínas conjugadas, como as M-proteínas, ok? Nós temos aqui, pessoal, 4 defeitos, ou melhor, 4 temas que podem ser cobrados na prova de vocês com relação à hemoglobina, ferro e hemácia. Talassemia é uma doença hereditária genética associada em defeitos genéticos na formação do grupo alfa e do grupo beta da hemoglobina. Ele faz parte de uma classe de doenças chamadas hemoglobinopatias. Hemoglobinopatias são doenças, a maioria genética hereditária, onde nós temos mutações genéticas nos genes que codificam a cadeia alfa ou que codificam a cadeia beta. Então, tanto defeitos mutagênicos na cadeia alfa quanto na cadeia beta vão aí prejudicar a formação correta da hemoglobina e, consequentemente, na formação de hemácias. Então, talassemia é uma doença que vai se caracterizar ali também por exemplo, cansaço, fadiga, etc., porque tu vai ter prejudicado o transporte de oxigênio. Se tu prejudica a hemoglobina, tu vai prejudicar o transporte de oxigênio.
talassemia, pessoal, pode vir como uma outra novidade, porque a talassemia, assim como a diabetes, está sendo agora alvo de tratamento genético, de edição gênica. Já ouviram falar da CRISPR-Cas9? CRISPR-Cas9, que é um mecanismo de edição de genes. Então, a gente está usando o CRISPR-Cas9 para editar justamente esses genes defeituosos, e um dos alvos principais, que inclusive já está aprovado, foi aprovado agora há pouco, poucos meses atrás, lá nos Estados Unidos, né, uma das primeiras terapias gênicas de CRISPR-Cas9 aprovadas foi justamente para quem tem talassemia, que é uma doença hereditária, onde nós temos aí afetados os genes que formam a cadeia alfa ou cadeia beta da hemoglobina, ok? Lembrando, pessoal, que a hemoglobina é uma proteína quaternária, né? Secundária, alfa-hélice. Quando essa alfa-hélice se dobra sobre si, eu tenho uma estrutura terciária, né, formado lá por pontes de sulfeto, formado por ligações de hidrogênio, interações iônicas e também por interações hidrofóbicas ou van der Waals, ok? Então não se esqueçam. Essa estrutura terciária, quando ela se une com uma, duas ou mais outras estruturas proteicas, eu formo uma proteína quaternária. Então, se eu tenho uma única cadeia em estrutura terciária, é uma proteína terciária. Mas quando eu tenho duas cadeias terciárias ou mesmo duas cadeias secundárias diferentes se unindo, eu tenho uma proteína quaternária, ok? Outra doença genética hereditária é a anemia falciforme, que também é uma anemia, também é um problema associado a mutações genéticos na hemoglobina, mais especificamente no gene da beta-globina. Então, lá na cadeia beta, eu tenho a substituição de nucleotídeo. Era para ser GTG e muda para GAG, alterando o aminoácido ácido glutâmico por valina. Então, uma mutação genética lá no gene beta, da beta-globina, eu tenho que tipo de mutação genética é essa daqui? É uma mutação de substituição. Ou seja, eu tenho a substituição do nucleotídeo de timina pelo nucleotídeo, pela base nitrogenada, adenina. Então, se eu mudei o códon, nesse caso aqui, eu mudei também o aminoácido. Ok? Lembrando que às vezes eu mudo o códon, mas não muda o aminoácido, porque o código ele é redundante. Então, às vezes tem mais de um códon para o mesmo aminoácido. Nesse caso, não deu sorte. Então, o ácido glutâmico é substituído pelo aminoácido valina, e eu tenho como consequência uma alteração na hemoglobina, que vai me levar a uma alteração na hemácia, formando hemácias em forma de foice. Por isso, anemia foiciforme, ok? Ou falciforme ou foiciforme. Uma dica também, pessoal. Lembrem-se que a anemia falciforme, em locais com malária, pode ser vantagem um indivíduo ser heterozigoto. A gente chama isso de vantagem do heterozigoto. Em certas regiões do planeta, como a África subsaariana, se o indivíduo for azinho para a anemia falciforme, ou seja, tiver o traço falciforme, tiver apenas um gene defeituoso, ele vai ter vantagem sobre os indivíduos que não têm o traço falciforme. Por quê? Indivíduos que têm o traço falciforme, que não têm anemia falciforme, porque não são homozigotos recessivos, eles são heterozigotos. Nesses indivíduos que têm o traço falciforme, eles têm menores chances de desenvolver malária, ou melhor, o plasmódio não consegue se desenvolver corretamente no interior das hemácias. Lembra que a malária é causada por um protozoário chamado plasmódium, transmitido pelo mosquito Anopheles, e este plasmódium ele tem como principal fase do desenvolvimento clínico no interior das hemácias. Inclusive, ele rompe as hemácias a cada 3 ou 4 dias, causando a famosa febre terçã ou febre quartã. Só que esse plasmódio ele não consegue se desenvolver corretamente no interior de hemácias com o traço falciforme, com hemoglobinas alteradas pela anemia falciforme. Então, indivíduos na África subsaariana que têm o traço falciforme, eles têm vantagem, porque eles não adquirem malária. Um indivíduo que não tem o traço falciforme, ou seja, que é 100% saudável com relação à sua hemácia, ele tem maiores chances de desenvolver malária e morrer. Portanto, é vantajoso para eles ter um traço genético defeituoso, porque isso garante a sobrevivência. A gente chama isso de vantagem do heterozigoto.
ok? E para finalizar, nós temos a anemia ferropriva, aquela causada pela deficiência de ferro, ou deficiência na absorção de ferro, que é bem possível, ou também perda excessiva de ferro. Gestantes podem ter isso porque compartilham o seu ferro com o feto, pessoas que tiveram sangramento, fizeram transfusões de sangue, e também, claro, a depender da quantidade de sangue que vai cair, que vai descamar lá quando o endométrio descama no final do ciclo menstrual feminino. Então, mulheres que menstruam e perdem bastante sangue podem vir a desenvolver um tipo de anemia chamada anemia ferropriva, ok? Facilmente suplementável, bem tranquilo. Uma coisa interessante, quando forem fazer exame de sangue, o pessoal não vai analisar só o ferro livre no teu sangue. Eles vão analisar uma proteína chamada ferritina. Ferritina é a proteína que armazena ferro no teu corpo. Tem a transferritina, que transporta ferro pela corrente sanguínea, e tem uma outra versão dela, que é a ferritina, que contém ferro reduzido, inclusive o ferro 2+, e essa ferritina ela armazena ferro. Então é a ferritina que é um bom marcador da quantidade de ferro no teu corpo. Porque tu tem que analisar não o que está na estrada, tem que analisar o que está no armazém. É o armazém que vai te dizer o quanto de ferro tem ou não tem no teu organismo, ok? Muito bem. Muito bem, galerinha, vamos continuar a nossa brincadeira aqui. Agora a gente vai explorar as M-proteínas. Vamos lá? Muito bem. Então, pessoal, em uma célula que nos mamíferos é anucleada, nos peixes, anfíbios, aves e répteis tem núcleo, chamada hemácia, nós vamos ter a hemoglobina. Esta hemoglobina é uma proteína quaternária, contendo cada globina, contendo um grupo M mais um átomo de ferro. Então, essa é a estrutura de transporte de oxigênio no nosso corpo. A célula que transporta oxigênio é a hemácia. Repito, célula anucleada nos mamíferos. E é por isso que é uma célula que tem uma vida útil muito curta, porque uma célula sem núcleo não consegue se regenerar, sintetizar proteínas, etc. Ok? A hemácia, pessoal, ou eritrócito, então eu vou dar os dois nomes. Sempre considerem um nome mais difícil como que vai cair na prova. Então, hemácia ou eritrócito, eritro quer dizer vermelho, cito é célula. Então, eritrócito é a célula vermelha. Muito bem. Ela é uma célula do tipo mieloide. Nós temos lá as células tronco-hematopoéticas, que dão origem às células sanguíneas na medula óssea vermelha. E entre essas células nós temos um grupo de células chamadas de célula mieloide. As células mieloides dão origem aos eritrócitos, hemácias, também vão dar origem aos megacariócitos que produzem as plaquetas ou trombócitos. Então, plaquetas também são chamadas de trombócitos nas provas e tem como função coagulação sanguínea, ok? Lembrando, pessoal, que as plaquetas não são células, elas são fragmentos de células, fragmentos citoplasmáticos liberados pelos megacariócitos presentes lá na medula óssea vermelha. Então, de lá partem as hemácias e partem os fragmentos celulares dos megacariócitos, ok? Dentro dos glóbulos brancos ou leucócitos, então, eritrócito, trombócito, leucócito. Dentro dos leucócitos, nós temos células mieloides, como, por exemplo, os monócitos, os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. Mas dentro dos leucócitos, dentro dos glóbulos brancos, lembrem-se, nós temos células que não são mieloides, nós temos células linfóides, formando os linfócitos T e os linfócitos B, sendo que os linfócitos B lá são os responsáveis pela produção de anticorpos ou imunoglobulinas, como, por exemplo, a IgM, que é uma das primeiras a aparecer ali no começo da infecção, e a IgG, que indica que a infecção ali já é um pouco tardia, né? Tanto é que quando a gente ia fazer diagnóstico lá, a gente ficava caracterizando o IgM e IgG para ver há quanto tempo tinha sido mais ou menos a infecção. Ok? Então, voltando aqui para o eritrócito, voltando para a hemácia, nossa hemácia anucleada nos mamíferos, ela tem então a hemoglobina, que é uma proteína quaternária. Esta hemoglobina contém o grupo M e o M tem o ferro 2+. Olha só, pessoal, o ferro 2+, ou íon ferroso, ele se associa ao oxigênio, formando no final a famosa oxihemoglobina. Oxihemoglobina é formada pela associação da hemoglobina, né, mais especificamente o ferro 2+, a uma molécula de O2, ok? Então, o oxigênio é transportado pela hemácia, pela hemoglobina, ligado ao ferro.
Mas o dióxido de carbono, pessoal, ele não se liga direto ao ferro. Lembra? Cerca de 7% do dióxido de carbono é transportado na hemoglobina. Mas ele não é transportado ligado ao ferro, assim como o O2. O dióxido de carbono, que forma a carbohemoglobina, é transportado ao se associar com os resíduos amina, com os grupos amina, né, presentes nos aminoácidos que formam a hemoglobina, ok? Então, cerca de 7% do CO2, dióxido de carbono, é transportado na hemoglobina, 100% do oxigênio praticamente é transportado na hemoglobina ligada ao ferro. Uma coisinha a mais sobre o CO2, 7% dele é transportado na hemácia via carbohemoglobina. Mas lembrem-se que mais de 70% do dióxido de carbono é transportado na forma de bicarbonato. Então, lá na hemácia, eu tenho, né, no eritrócito, eu tenho uma enzima chamada anidrase carbônica. Essa enzima anidrase carbônica pega o dióxido de carbono, liberado lá pela respiração celular nos tecidos, né, liberado no ciclo de Krebs na mitocôndria. Esse dióxido de carbono ele une a uma molécula de água, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico é uma molécula muito instável que se dissocia, é um ácido, ele se dissocia em bicarbonato, HCO3-, bicarbonato e um próton hidrogênio. Então nós temos o que era dióxido de carbono e água vira bicarbonato e hidrogênio. Esse bicarbonato vai ser transportado diretamente no plasma. Lembra-se que o sangue é formado pelo plasma, que é a matriz extracelular, contendo água, proteínas, etc., e os elementos figurados, ou células. Então, na corrente sanguínea, a maior parte do CO2 não está sendo transportado na hemácia. A maior parte do dióxido de carbono é transportado no plasma, na forma de bicarbonato, que é uma forma não tóxica também. Ok? E o hidrogênio vai se ligar na hemoglobina. Então, esse próton hidrogênio ele não pode ficar livre, porque senão vai acidificar o sangue. Então, esse próton hidrogênio ele se liga à hemoglobina. Então, a reação para a direita ela acontece nos tecidos, onde o pH, inclusive, é ácido. Então, o pH é baixo. E em locais com pH ácido, a hemoglobina ganha afinidade pelo dióxido de carbono, inclusive. Nesses locais com pH ácido, então, devido à liberação de dióxido de carbono lá nos tecidos pela respiração celular, eu vou ter essa reação para a direita. A anidrase carbônica produz ácido carbônico, liberando bicarbonato e hidrogênio, e esse bicarbonato viaja pelo plasma. Viaja pelo plasma até onde? Até os pulmões. Lá nos pulmões, nós temos a reação inversa. Lá nos pulmões, a anidrase carbônica pega o bicarbonato do plasma, pega aquele hidrogênio lá na hemoglobina, junta os dois, forma ácido carbônico e libera dióxido de carbono e água. E esse dióxido de carbono sai na expiração, né? Então tu contrai o diafragma, contrai os intercostais, entra O2. Esse O2 se associa à hemoglobina e é levada sangue afora. Quando tu expira, ou seja, quando tu relaxa o diafragma e relaxa os intercostais, olha só a aula de sistema respiratório aí. Quando tu relaxa o diafragma e relaxa os intercostais, tu libera esse dióxido de carbono. Então, esse dióxido de carbono, ele estava armazenado como bicarbonato no sangue. Então, nos tecidos, eu pego o dióxido de carbono e converto em bicarbonato para poder viajar no sangue até o pulmão. E quando chega no pulmão, eu pego esse bicarbonato e converto ele de novo em CO2, porque eu não expiro bicarbonato, eu expiro dióxido de carbono. Ok? Lembrando também que dióxido de carbono e O2 são moléculas apolares. Portanto, lá na hematose, que é a oxigenação do sangue, quando o ar presente nos alvéolos interage com os vasos sanguíneos que circundam os alvéolos, né? Quando eu tenho lá os vasos sanguíneos circundando os alvéolos, eu tenho a passagem passiva de oxigênio dos alvéolos para o interior da corrente sanguínea por um transporte passivo do tipo de fusão simples, né? Porque moléculas apolares como CO2 e O2 passam livremente pela bicamada de fosfolipídios, se difundindo, então o oxigênio se difunde do alvéolo para a corrente sanguínea, enquanto que o CO2 se difunde da corrente sanguínea para o alvéolo.
Ou seja, não se enganem, essa conversão de bicarbonato em CO2 não acontece no alvéolo pulmonar, acontece ainda na corrente sanguínea. Aí lá nos capilares sanguíneos que estão circundando os alvéolos, esse bicarbonato é convertido em CO2 e o CO2 se difunde do sangue para dentro do alvéolo, por difusão simples. Ok? Muito bem. Então, tá dado... Pô, que aula, né? Que aula. Então, tá dado aqui, hemácia, função das hemácias. No vestibular vai vir o seguinte: hemácia, transporte de oxigênio, plaquetas ou trombócitos, coagulação, glóbulos brancos ou leucócitos, defesa. Se um tiver mais alto ou mais baixo, tu vai ter que explicar para a prova o que aquilo lá pode ocasionar, ok? Voltando aqui, pessoal, se liga, se liga. O ferro 2+, o íon ferroso, ele se associa ao O2, mas ele se associa mais fortemente ao monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono ele vai prejudicar principalmente as hemácias, ele vai inviabilizar principalmente as hemácias lá, ao se ligar na hemoglobina, porque a hemácia tem o ferro 2+, que é o ferro que tem maior afinidade pelo monóxido de carbono. Enquanto o íon férrico, ou ferro 3+, que é a forma oxidada do ferro, este ferro 3+, ele vai se associar principalmente ao cianeto. Então, a intoxicação por monóxido de carbono vai prejudicar as hemácias, principalmente, porque ela tem ferro 2+. Enquanto que a intoxicação por cianeto vai prejudicar principalmente as mitocôndrias. O citocromo, a citocromo-C-oxidase lá da cadeia transportadora de elétrons das cristas mitocondriais. Por quê? Porque aquelas enzimas citocromos, elas não têm ferro 2+, elas têm ferro 3+, que se associa ao cianeto. Ok? Então, vamos lá. O monóxido de carbono é o produto da combustão incompleta. Então, quando eu tenho a combustão completa na presença de oxigênio, eu vou formar CO2, dióxido de carbono. Né? Fundamental lá, importante no efeito estufa. Quando eu tenho a combustão incompleta, ou seja, com pouco oxigênio, eu vou ter liberação de monóxido de carbono, que é muito tóxico. Muito tóxico. Então, carboxihemoglobina é a hemoglobina ligada ao monóxido de carbono. Então, carbohemoglobina é CO2, carboxihemoglobina é monóxido de carbono. Ok? Então, oxihemoglobina, carboxihemoglobina e carbohemoglobina, sendo que liga. Carboxihemoglobina é a mais perigosa. Então, em um incêndio, por exemplo, quando um prédio está pegando fogo, boa parte das pessoas morre por intoxicação por monóxido de carbono. Ok? Então, o monóxido de carbono, produto da combustão incompleta, ele se liga fortemente à hemoglobina, formando a carbohemoglobina e deslocando o O2, ou seja, hemácia que transporta monóxido de carbono, hemoglobina que transporta monóxido de carbono, não transporta O2. Então, tu morre por uma intoxicação nas tuas hemácias. Só que lembrem-se, qual é o destino do oxigênio? O destino do oxigênio é a respiração celular. Ou seja, no final das contas, o BO é que as tuas mitocôndrias vão parar de funcionar porque não vai ter transporte de elétrons. Sem oxigênio, não tem a cadeia transportadora de elétrons. Só que esse monóxido de carbono não se ligou lá na mitocôndria. Ele se ligou na hemácia, ou melhor, na hemoglobina da hemácia que vai transportar esse oxigênio até lá os tecidos, onde vai ocorrer a respiração celular. Então ele está interrompendo o fornecimento de oxigênio. E, consequentemente, eu não vou ter a cadeia transportadora de elétrons lá. Ok? Tratamento para intoxicação por monóxido de carbono, basicamente é respirar. Intoxicação por monóxido de carbono é respiração, ou, se for uma intoxicação grave, uma câmara hiperbárica. Uma câmara hiperbárica, né, com uma pressão atmosférica regulada, para aumentar o fornecimento de oxigênio aos tecidos. Por quê? Porque daí esse oxigênio em excesso, digamos assim, em quantidade maior, consegue competir com o monóxido de carbono. E uma pessoa que não for tratada com oxigênio, o monóxido de carbono ele permanece ali por até 720 minutos, a vida média, a meia-vida do monóxido de carbono. Só que com tratamento em câmara hiperbárica, a meia-vida do monóxido de carbono cai de 240 para 90, 70 minutos, ok? Então, o tratamento é justamente botar O2 para dentro. Lembrando que o oxigênio e o dióxido de carbono, eles se ligam fracamente à hemoglobina. E por que o dióxido de carbono e o O2 se ligam fracamente à hemoglobina?
Porque uma hora eles têm que liberar. A hemoglobina não pode ficar com o O2 para sempre. Ela tem que liberar esse O2 nos tecidos. Né? Então, a hemoglobina, quando chega lá nos tecidos, o pH está ácido. Em pH ácido, a hemoglobina libera o oxigênio. Ok? E aí pega o CO2. Pega o CO2, a hemácia já converte em bicarbonato, joga no plasma. Aí esse CO2 vai até lá os pulmões, os capilares sanguíneos próximos aos alvéolos, e lá a anidrase carbônica pega esse bicarbonato, reconverte CO2 e o CO2 larga para fora. Lá no pulmão, o pH é básico. Em pH básico ou neutro, a hemoglobina ganha afinidade novamente pelo O2. Então, em pH ácido, que é no tecido, a hemoglobina solta oxigênio. Em pH básico, lá no pulmão, a hemoglobina puxa o oxigênio para ela. Ok? Lembrando, outra coisa, pessoal. Quem tem mais afinidade pelo oxigênio? Hemoglobina ou mioglobina? Então, os níveis de afinidade, ou seja, aquele que tem maior atração pelo oxigênio, primeiramente, é a hemoglobina fetal. Então, a hemoglobina do feto tem maior afinidade pelo oxigênio. Isso faz sentido, porque ele tem que puxar o oxigênio da corrente sanguínea da mãe para dele. Lembra que o sangue não mistura, né? Tem a barreira placentária. O segundo hemoglobina com maior, segundo globina com maior atração de oxigênio é a mioglobina, porque ela tem que puxar o oxigênio para os músculos. E a terceira é hemoglobina da hemácia, hemoglobina normal. Então, fetal, mioglobina, hemoglobina. Ok? Perceba, quem é macaco velho e está assistindo a aula percebeu que cantei várias questões de vestibular. Cantei várias questões mesmo, ok? Então, outra coisa, né? Outra coisa. Isso daqui, pessoal, é a famosa função tampão do sangue. Por que o pH do sangue ele não altera muito bruscamente? Por que o pH, inclusive, não pode alterar bruscamente? Por quê? Devido a essa reação aqui. Se o pH estiver muito ácido, ou seja, se tiver muito hidrogênio no sangue, a anidrase carbônica faz a reação para a esquerda. Ou seja, ela junta esse próton hidrogênio com o bicarbonato, liberando CO2 e água. Aí o CO2 tu libera lá nos pulmões e água é água. Então, ela remove hidrogênio do sangue, reduzindo o pH. Ou melhor, aumentando o pH. Já quando o pH está muito básico, ou seja, tem pouco hidrogênio, ela faz a reação para a direita. Se o pH está muito básico, ou seja, está faltando hidrogênio, ela junta CO2 e água, forma ácido carbônico, libera bicarbonato e hidrogênio. Se era hidrogênio que está faltando, ela libera. Então isso daqui a gente chama de função tampão. Tamponar é regular a variação de pH. Então, como que o sangue tampona o pH? Através dessa reação via bicarbonato. Isso também é uma reação importante quando a gente vai estudar a acidificação dos oceanos. O excesso de dióxido de carbono na água libera prótons de hidrogênio na água. Esses prótons de hidrogênio, vamos largar aqui, ó. Esses prótons de hidrogênio, eles vão se ligar aos íons bicarbonato. Então, quando esse hidrogênio em excesso se liga ao carbonato, eu formo o bicarbonato. Só que este carbonato não deveria estar se ligando ao hidrogênio. Este carbonato deveria estar se ligando ao cálcio, formando carbonato de cálcio. Então, devido ao excesso de hidrogênio nos oceanos, o carbonato, ao invés de formar carbonato de cálcio, vai formar bicarbonato. Só que isso é um problema, porque animais que contêm conchas, como os moluscos, e também que formam esqueletos calcários, como os quinidários, como os corais, eles não vão ter suprimento suficiente de carbonato de cálcio. Então, um dos problemas do excesso de CO2 nos oceanos, né, levando à acidificação, é justamente a redução da disponibilidade de carbonato de cálcio. Portanto, na prova vai ter o desenho lá de uma concha toda quebradiça. E ela vai perguntar, por que essa concha está tão fraca? Porque falta carbonato de cálcio devido à acidificação dos oceanos, que está desviando o carbonato para o hidrogênio. Ok? A outra M-proteína importante, pessoal, é a citocromo C oxidase. Os citocromos, eles são enzimas, são proteínas, é uma classe de proteínas que tem diversas funções e entre elas está a de transportar elétrons e participar de reações de oxirredução. Então, na citocromo C oxidase, que forma lá o complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons nas mitocôndrias, nós vamos ter o ferro 3+, ou seja, o íon férrico. Isso é muito importante, porque, lembre-se, o ferro 2+
da hemoglobina se associa ao monóxido de carbono, enquanto o ferro 3+, da citocromo C oxidase lá nas mitocôndrias se associa ao cianeto. Ok? Então, qual é o papel da citocromo C oxidase nessa cadeia transportadora de elétrons tão importante lá na mitocôndria? Então, vamos lá. A mitocôndria é uma organela que tem membrana interna e membrana externa, sendo que a membrana interna é homóloga à membrana plasmática das bactérias que deram origem às mitocôndrias. Lembra da teoria endossimbiótica? Mitocôndrias são oriundas da simbiose de um organismo heterotrófico eucarioto com uma bactéria que fazia respiração aeróbia. Então, essa bactéria que fazia respiração aeróbia foi englobada por esse eucarioto unicelular, dando origem à mitocôndria, que tem uma membrana externa e a membrana interna. Na membrana interna dessa mitocôndria, nós temos uma diversidade de proteínas e enzimas que atuam em processos de transporte de elétrons e bombeamento de prótons. Basicamente, o que acontece é o seguinte: o NADH e o FADH2 são cofatores enzimáticos que são reduzidos quando eu libero energia lá na glicólise. Então, quando eu quebro a glicose em piruvato, eu libero energia, eu libero elétrons e prótons, e esses elétrons e prótons reduzem NAD+ em NADH. Então, o NADH ele tem elétrons e prótons nele. Né? São 2 NADH produzidos na glicólise. No ciclo de Krebs, né, lá na mitocôndria, quando o piruvato entra na mitocôndria, ele é oxidado a acetilcoenzima A, liberando mais um NADH por cada piruvato oxidado. Então são 2 NADH. Depois esse acetilcoenzima A, ele vai passar pelo ciclo de Krebs e vai liberar energia para reduzir mais 3 NADH para cada acetil-CoA. 3 NADH e 1 FADH2. Esse daqui, derivado da vitamina B3, a niacina, e esse, derivado da vitamina B2, a riboflavina. Então, a vitamina B2 e B3, elas são coenzimas de enzimas redutases e desidrogenases que reduzem ou oxidam NADH, liberando ou armazenando elétrons, ok? Então, esse NADH produzido na glicólise e no ciclo de Krebs, e esse FADH2, produzido no ciclo de Krebs, eles estão em sua forma reduzida, eles vêm até a membrana interna da mitocôndria e liberam esses elétrons no complexo 1, no primeiro complexo mitocondrial. Todos esses complexos proteicos contêm ferro, porque ferro é um ótimo transportador de elétrons. Então, olha só o que acontece. Esse NADH libera seus elétrons no complexo 1, e esse elétron, ele passa do complexo 1, ele não entra no complexo 2, ele passa em direção ao complexo 3, e do complexo 3 ele vai até o complexo 4. Então eu tenho uma cadeia de transporte de elétrons. Esse elétron com um nível elevado de energia, então esse elétron ele está em um nível elevado de energia, ele vai perdendo energia ao passar pela cadeia transportadora de elétrons. Essa energia liberada pela passagem dos elétrons pela cadeia transportadora, complexo 1, 2, 3 e 4, é utilizada para bombear prótons de hidrogênio para o espaço intermembrana. Então, da membrana interna, ele bombeia para o espaço entre as duas membranas, tornando esse espaço um pH ácido e altamente concentrado de hidrogênio. Isso gera o que nós chamamos de força próton-motriz. Então, a passagem dos elétrons pela cadeia transportadora de elétrons bombeia prótons para o espaço intermembrana, aumentando sua concentração lá fora e gerando uma força próton-motriz. Ou seja, esses prótons, eles tendem a retornar para o interior da mitocôndria, retornar para a matriz mitocondrial, passando por uma enzima chamada ATP sintetase. Então, a passagem de prótons de hidrogênio pela ATP sintetase faz com que essa proteína gire. A ATP sintetase é uma turbina giratória, e o giro é utilizado para fosforilar ATP. Então, aqui eu tenho o acoplamento de uma cadeia transportadora de elétrons com a fosforilação de ATP. Então, a energia liberada por esses elétrons bombeia hidrogênio para cima, bombeia hidrogênio para dentro do espaço intermembrana, e esse hidrogênio depois retorna
a favor do gradiente de concentração, do hipertônico para o hipotônico, passa pela ATP sintase, girando essa ATP como a água passando por uma turbina, de um meio mais elevado para baixo. Então, essa turbina gira fosforilando ATP. Ok? Ok? Lembrando que o cálculo que a gente tem hoje é que eu preciso de 4 prótons de hidrogênio para 1 ATP. Então, como o NAD liberou o seu elétron no complexo 1, a passagem desse elétron bombeou 4 hidrogênio, mais 4 hidrogênios, mais 2 hidrogênios. Tá? Eu não botei os números aqui, mas são esses. Então, eu tenho 4, 8, 10 hidrogênios. Se eu preciso de 4 hidrogênios passando aqui para 1 ATP, então cada NADH libera energia para 2,5 ATPs. Porque cada NADH liberou o elétron que bombeou 4, 8, 10 hidrogênios. 10 hidrogênios dividido por 4 dá 2,5 ATPs. Por que o FADH2 produz menos ATP? Porque o FADH2 libera os seus elétrons no complexo 2. E do complexo 2 em direção ao 4, eu tenho bombeamento de 4 prótons mais 2 prótons. Então ele não fez essa etapa aqui. Então, como eu tenho 4 mais 2, eu tenho 6 prótons bombeados com a energia liberada do elétron do FADH2. 6 prótons são suficientes para produzir 1,5 ATPs. 4 prótons para 1 ATP, então 6 prótons, 1,5 ATPs. Por isso que a energia do NADH consegue produzir 2,5 ATPs e a energia do FADH2 consegue produzir 1,5 ATPs. Ok? Continuando aqui, pessoal. Qual é a vibe? Esses elétrons só estão sendo transportados por essa cadeia porque lá no final eu tenho uma molécula altamente atratora de elétrons, muito eletronegativa. Essa molécula tem um enorme potencial de atração de elétrons. Então, esses elétrons que estão sendo atraídos pelas proteínas com potencial oxidante muito alto, ou seja, estão roubando elétrons. Então, o complexo 3 rouba elétrons do complexo 1, o complexo 4 rouba os elétrons do complexo 3. E o complexo 4 vai transferir, ou seja, vai perder, entre aspas, esse elétron para o oxigênio. Então, qual é a função do oxigênio transportado pelas hemácias? A função do oxigênio é servir como aceptor final de elétrons na expressão celular. Aquele elétron que foi liberado lá na glicólise no ciclo de Krebs, ele vai ser momentaneamente transportado pelo NAD e FAD, que são aceptores intermediários de elétrons. Anotem tudo isso. E esses aceptores intermediários de elétrons liberam esses elétrons na cadeia respiratória, na cadeia mitocondrial transportadora de elétrons. E esses elétrons, ao passarem por essas proteínas, eles vão dar de cara lá com o O2. E o O2 é que vai receber esse elétron, vai se juntar ao próton hidrogênio que voltou pela ATP sintase, formando água. Formando água. Então, o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Se não tiver o oxigênio aceptando elétrons, eu não tenho a cadeia transportadora de elétrons, não tenho bombeamento de hidrogênio e não tenho o retorno dele para fazer ATP. Se não tem ATP, não tem vida. Ok? Ok? Perceba, pessoal, aqui o oxigênio ele foi reduzido, porque ele está recebendo elétrons. Então, o oxigênio na expressão celular, ele é o agente oxidante, portanto, ele reduz a água. Lá na fotossíntese, a água, ela é oxidada, portanto, ela é o agente redutor. Enquanto que aqui a água é o produto da redução do oxigênio, lá na fotossíntese a molécula é oxidada, é quebrada, liberando elétrons e O2. Ok? Então perceba que são reações inversas. Muito bem, agora qual é que é a vibe do cianeto e do ferro 3+? O cianeto, então, olha só, o ferro 3+, é a forma oxidada do ferro. O ferro 3+, presente na citocromo C oxidase, ele, quando recebe esse elétron, olha o elétron vindo aqui, ó. Quando o ferro 3+, aqui da citocromo C oxidase, que é o complexo 4, recebe esse elétron, ele se torna ferro 2+, o ferro reduzido. Então, 3+, tinha 3 cargas positivas, recebeu um elétron, agora tem só 2 cargas positivas. Quem recebe elétron é reduzido. Então, o ferro 3+, é reduzido a ferro 2+,
E esse ferro 2+, é oxidado, pois libera esse elétron para o O2, que vai formar lá água. Então, pessoal, a passagem de elétrons se dá do seguinte: complexo 3, complexo 4. No complexo 4, o ferro 3+, absorve esse elétron, se transformando em ferro 2+, e logo libera esse elétron. Então, é uma cadeia de transporte. Ninguém fica com elétron. Só quem fica com elétron no final é o O2, formando água. Só que qual é que é a merda do cianeto? O cianeto se liga na citocromo C oxidase e impede que o ferro 3+, receba o elétron formando o ferro 2+. Então esse ferro 3+, quando ele recebe o cianeto impede que ele receba esse novo elétron, se convertendo em ferro 2+. Então se o ferro 3+ não passa mais para essa etapa aqui, eu também não tenho essa etapa aqui, não tenho isso daqui e não tenho isso daqui, porra nenhuma. Por quê? Porque o cianeto interrompeu lá no final a cadeia transportadora de elétrons. Pergunta, o problema aqui está na disponibilidade de oxigênio? Não, o oxigênio está lá. O problema está na interrupção da última etapa. Eu fechei a comporta de elétrons aqui. Por quê? Porque o ferro 3+ não consegue mais receber elétrons para se transformar em ferro 2+. Porque o cianeto se ligou a ele. Então, cianeto, ferro 3+, interrompe a cadeia transportadora de elétrons. Se não tem cadeia transportadora de elétrons, não tem o bombeamento de prótons, não tem a fosforilação de ATP. Enquanto que o ferro 2+ se liga ao monóxido de carbono. O monóxido de carbono, então, interrompe o suprimento de oxigênio também para essa etapa da respiração celular, que é a etapa mais importante. Me diz aí, meu jovem mediciner, e se chega alguém com intoxicação por cianeto, o que tu vai fazer? Já sabe que o cianeto, então, se liga ao ferro 3+, o íon férrico lá da citocromo C oxidase, e interrompe o transporte de elétrons pela cadeia mitocondrial. Se o cianeto estiver lá, não tem produção de ATP, e aí ferrou. E o que tu faz para tirar esse cianeto de lá? Tirar da corrente sanguínea ou tirar lá da mitocôndria? Tu vai aplicar três coisas. Primeiro, o paciente vai inalar nitrito de amila. O paciente vai inalar nitrito de amila. Então, se ele vai inalar, vai ir pelo sistema respiratório, vai chegar nos alvéolos e vai passar para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, o nitrito de amila, se liga, nitrito, pessoal, é um agente oxidante. Nitrito é ladrão de elétrons. Tanto é que algumas bactérias utilizam o nitrito como aceptor final de elétrons. Né? O aceptor final de elétrons não precisa ser necessariamente o oxigênio. Na respiração aeróbia, o aceptor final é o O2. Mas na respiração anaeróbia, feita por muitas bactérias, o aceptor final de elétrons, na cadeia transportadora de elétrons, é o nitrito, nitrato, compostos de enxofre. Então, esse nitrito, na tua corrente sanguínea, ele rouba elétrons. Então, o que ele vai fazer? Ele vai converter o ferro 2+ da hemoglobina em ferro 3+, porque ele vai arrancar um elétron do ferro 2+, oxidando ele a ferro 3+. Ou seja, ele está mudando a hemoglobina para outro tipo que a gente chama de metahemoglobina. Metahemoglobina é a hemoglobina resultante do processo de oxidação do ferro 2+ em ferro 3+. Agora, olha só que sacada genial. O nitrito, quando ele oxida ferro 2+ a ferro 3+, o ferro 3+ não tem afinidade por cianeto? Ou seja, o cianeto é puxado para a hemoglobina. Então, o ferro 3+ da metahemoglobina compete pelo cianeto. Então, o cianeto que iria para a mitocôndria, ou que está na mitocôndria, ele pode ser transportado para a hemoglobina, que agora tem ferro 3+. Então, essa hemoglobina agora se chama cianometahemoglobina, porque ela é uma metahemoglobina, tem ferro 3+, e agora tem o cianeto. Então, é cianometahemoglobina. Olha que foda. Aí, segundo, depois de adicionar nitrito de amila, tu adiciona tiosulfato de sódio, intravenoso. O tiosulfato de sódio, ele atua como um doador de enxofre para que uma enzima chamada rodanese
presente nas mitocôndrias. Olha que legal. Eu nunca vou esquecer essa enzima porque eu tenho um tio chamado rodanese. Então a enzima rodanese presente lá nas mitocôndrias, ela vai pegar esse enxofre do tiosulfato de sódio e vai transferir para o cianeto, formando tiocianeto. Cianeto, porque tem cianeto, e tio, porque do grupo tiol. Tiol é o grupo de enxofre. Portanto, a rodanese, essa enzima mitocondrial, é uma sulfotransferase. Ela transfere grupos sulfato, grupos enxofre. Então, ela transferiu esse enxofre para o cianeto, formando o tiocianato. Esse tiocianeto, na verdade, esse tiocianeto é um sal que não é tóxico e pode ser eliminado na urina. Ou seja, quando tu coloca tiosulfato de sódio no sangue do paciente, a enzima vai usar essa fonte de enxofre que tu aplicou para transferir esse grupo enxofre para o cianeto e transformar o cianeto num sal excretável pela urina. Então, tu imobiliza aqui o cianeto na hemoglobina, depois imobiliza ele na forma de sal e excreta na urina. Só que hoje, o terceiro e um dos principais utilizados para intoxicação por cianeto é a hidroxicobalamina, a B12. A B12 ou cobalamina se chama assim porque ela tem um átomo de cobalto no interior de 4 átomos de nitrogênio. Este cobalto com carga positiva, ele se liga a um grupamento. Se esse cobalto se ligar a um grupo metil, eu formo a metilcobalamina. Se esse cobalto se ligar ao cianeto, eu formo a cianocobalamina. E se ele se ligar a uma hidroxila, eu formo a hidroxicobalamina. Portanto, quando eu injeto hidroxicobalamina, o cianeto compete com esse hidroxi e se liga ao cobalto. Então eu altero hidroxicobalamina para cianocobalamina, neutralizando o cianeto. Então a hidroxicobalamina, uma das variantes da B12, é utilizada para intoxicação por cianeto, porque naturalmente a cobalamina tende a se unir a um grupo cianeto, formando a cianocobalamina. Tanto é que a gente suplementa B12 muitas vezes na forma de cianocobalamina. Só claro, daí não é tóxica para nós, né? O cianeto ele vai ser tóxico ligado lá à citocromoceoxidase. Não na cianocobalamina, tá tranquilo, relaxa. Então, olha só que interessante. Em resumo, o paciente chegou para ti com intoxicação por cianeto. Se liga. Primeiro, nitrito de amila, inalado. Porque o nitrito de amila chega na corrente sanguínea. Nitrito é um agente oxidante. Portanto, o nitrito no teu sangue, ele oxida ferro 2+, da hemoglobina, em ferro 3+, formando a metahemoglobina. Por que o nitrito é importante para oxidar ferro 2+, em ferro 3+? Inclusive, inutilizando a hemoglobina. Porque isso aqui não vai transportar o 2. Agora, por que eu converti ferro 2+, em ferro 3+? Porque ferro 3+, tem afinidade pelo cianeto e tu está intoxicado por cianeto. Então, uma das formas de nós imobilizarmos esse cianeto é ligando ele à hemoglobina, formando a ciano-metahemoglobina. Metahemoglobina porque tem ferro 3+, ao invés de 2+, e ciano porque tem cianeto. Então, olha só que legal. O nitrito, ele é um agente oxidante, oxida o ferro 2+ em 3+, e agora o ferro 3+ da hemoglobina está apto para receber cianeto e se liga ao cianeto. Depois tu injeta no paciente tiosulfato de sódio. Por quê? Porque tu está dando uma fonte de enxofre para o teu organismo. Esse enxofre é utilizado por uma sulfotransferase, uma enzima chamada rodanese. Eu tenho um tio chamado rodanese. A enzima chamada rodanese está presente nas mitocôndrias. E ela é uma sulfotransferase. Então ela transfere grupos de enxofre para o cianeto. Ela pega o tiosulfato de sódio, pega esse enxofre e transfere para o cianeto, formando o tiocianeto. Esse tiocianeto é um sal que pode ser excretado na urina. Então perceba, primeiro eu imobilizo o cianeto lá na hemoglobina, depois eu transformo esse cianeto num sal excretado pela urina. E ainda, ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, eu tenho uma hidroxicobalamina, que inclusive é melhor, mais utilizado do que o nitrito de amila. A hidroxicobalamina, cobalamina é a B12. E ela se chama assim porque ela tem um íon cobalto. Ok? Esse íon cobalto da cobalamina pode se ligar a um radical. Se o radical for metil, é metilcobalamina. Se o radical for cianeto, é cianocobalamina. Se o radical é hidróxido, eu tenho a hidroxicobalamina. Portanto, quando eu aplico hidroxicobalamina,
existe uma tendência desse grupo hidroxila a ser trocado de lugar pelo grupo cianeto. Então, quando eu injeto hidroxicobalamina, ela é convertida em cianocobalamina, imobilizando esse cianeto na B12, que inclusive pode ser tranquilamente excretada depois, a cianocobalamina, ou pode acontecer essa reação aqui de neutralização na forma de sal. Então, intoxicação por cianeto. Agora, sinceramente, eu tiro o meu chapéu para essa reação química aqui, tá? O nitrito, galera, ele é um ótimo agente oxidante e, inclusive, esse é um dos problemas que torna o nitrito, em muitos trabalhos aí, trazendo como cancerígeno, porque ele é um agente oxidante, ele rouba elétrons. Sabe, um cara que sai roubando elétrons aí de DNA, de RNA, não é muito bem-vindo, né? Tanto é que o melhor é que alimentos que contêm nitrito tenham também ácido ascórbico, a vitamina C. Por quê? Porque o ácido ascórbico é um agente redutor, ele doa elétrons. Então, enquanto o nitrito rouba elétrons, a vitamina C doa elétrons, por isso que ela é um agente antioxidante. Ok? Então, pessoal, tá dado aí. Espero que tenham gostado desse novo módulo de aula. Aguardem, porque a próxima aula vai ser mesclando todas as vitaminas e seus papéis como coenzimas em diversas reações químicas muito interessantes. E lembrando, pessoal, tudo isso daqui tem potencial de cair em prova. Ok? Então, fiquem aí. Até a próxima.